Fala galera do grupo Forex Consultora Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um estudo de Reading Indexes com relatório COT. Maravilha! Bom galera, tivemos aí várias alterações. Essa semana aí nós temos agora um impacto do furacão que está passando lá pela Flórida, está se aproximando. Nesse momento ele já está bem próximo aí, da região. Eu estou acompanhando aqui por uma live, lá numa região da Flórida, eu consegui captar as câmeras de lá e não é um bom cenário, não é um bom cenário. O mercado pode abrir até num grande gap aí, devido a esse furacão que está passando ali por aquela região, Se ele continuar avançando, a gente vai ter aí um abalo na economia dos Estados Unidos, a moeda pode sofrer também alguma coisa. Então o mercado já está dando o sinal, Se a gente olhar para o dólar, a gente vê essa queda que ele fez, tá perigoso. Então logo mais eu já vou comentar sobre isso aí, Bom, vamos então começar aí o nosso estudo, E vamos começar olhando aqui o nosso relatório COT, o compromisso aí dos comerciantes. A gente vai dar uma olhada e ver como é que eles se comportaram, Vamos lá, vamos começar então. Bom, começando aqui então pelo dólar, o dólar então aí a gente teve uma queda dos compradores e dos vendedores, certo? Caíram bastante, Isso aí causou um grande impacto aí, E ainda pode causar impacto maior, Que eles deixaram as suas posições, E a gente pode ter aí uma grande queda aí do dólar, É possível que nós tenhamos aí uma grande queda do dólar, se a gente olhar depois no gráfico, do índice do dólar. Bom, então a gente teve uma queda aqui, uma diminuição dos compradores de 14% e dos vendedores 11%. A diminuição do volume deles foi de 12%. Eles ainda mantêm essa média, entre os dois. Perceba que eles andam sempre parelhos, dentro dessa faixa aqui, Então o que um faz, o outro está tentando acompanhar, Estão sempre dentro dessa média aqui, 52%, 48%, 47%, 53%. Então eles ficam nessa média aqui, As posições líquidas deles aqui, já está praticamente quase a 4.000 posições negativas, Abaixo da média aqui, os compradores estão a 10% abaixo da média, já os vendedores estão a 12% acima da média. Então aí, estão ganhando força. Então os vendedores, eles estão cada vez mais forte, Pelo menos nessa semana aqui eles estão, com uma força maior. E vamos dar uma olhada aqui no que se passa no índice do dólar, Ele teve mais uma queda, olhando aqui pelo gráfico, a gente consegue perceber, que ele teve mais uma queda, já rompeu essa região aqui, que ele teve de acumulação, indicando que o dólar realmente pode ter uma queda, Bom, vamos olhar então aqui, no nosso índice, que a gente tem aqui no site, olha só. Aqui está o preço, do dólar, E olha só onde é que ele está. Ele rompendo já essa região aqui, de suporte, rompendo essa região aqui. Ele pode agora vir para buscar essa região aqui. Perceba que tudo se encaminha para uma grande queda do dólar. Nós temos um cenário aqui, do gráfico se comportando, para romper realmente, para buscar essa região. Nós temos um furacão, se direcionando para a Flórida, indo para aquela região lá, podendo causar uma devastação, naquela região, podendo também abalar a economia dos Estados Unidos, Nós temos um cenário também de guerra, em outra parte, que também pode influenciar, E a gente tem aí, vários cenários aí, que pode causar um impacto aí para essa próxima semana, vários acontecimentos aí, Na sexta-feira também nós tivemos uma notícia, que acabou diminuindo mais o dólar, Eu já comentei sobre isso aí. E agora, percebam que pelo gráfico aqui, a gente já consegue ver uma antecipação, do que está prestes a acontecer,
uma queda maior do dólar, tá? Para ele talvez buscar essa região aqui, tá? Então, para quem espera que o dólar fique mais barato, esse é o momento. Esse é o momento, tá? Para quem tá esperando aí uma queda maior do dólar aí, para talvez fazer investimento e coisas assim, tá? É possível que ele venha cair mais, tá? Olha só, gráfico diário aí, ó, dando aí uma ideia de que o dólar pode cair realmente, tá? Certo? Vamos lá pro próximo. Aqui, o dólar a gente já viu. Vamos dar uma olhada agora no euro. Vamos dar uma olhada no euro. Aí, ó. Bom, o euro, ele se manteve aqui, ó. Os compradores estão a 0%, tá? Não teve movimento praticamente, tá? Um movimento significativo que registrasse aqui a porcentagem, tá? Já os vendedores, eles diminuíram as posições deles, tá? O que causa uma leve alta no euro, né? Só esse movimento aqui dos vendedores saindo das suas posições já faz com que os compradores se fortaleçam, por mais que eles não tenham se movimentado, tá? Eles estão parados. Quem saiu das posições foram os vendedores. Agora, por qual motivo eles saíram das posições, a gente não sabe, tá? Até porque na região onde o gráfico do euro está, tinha um grande acúmulo, né, de vendedores, de posições de vendas, tá? A gente conseguiu observar pelo Shark Index. Deixa eu mostrar aqui, ó, Shark Index, cadê o EURUSD? EURUSD, olha só, aqui, ó, uma grande posição, né, grande acúmulo de vendedores nessa região, na região onde está o EURUSD, tá? E pelo relatório COT a gente tem uma ideia de que eles estão diminuindo as posições, tá? O porquê a gente não sabe, o porquê eu não sei, mas eu só sei que o gráfico está me mostrando isso, tá? O relatório COT está me mostrando isso. Então, ganhando força aqui, então os compradores a 66%, enquanto os vendedores estão a 34%, tá? Ainda eles estão numa média de 111% de diferença. Quem está acima da média de 3 períodos são os compradores a 3% e os vendedores abaixo da média 9%, tá? O total de posições líquidas então 96.309. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui que a gente tem do índice do EURUSD. Olha só, pelo fato dos vendedores terem saído das posições, olha só o que aconteceu, já levantou o gráfico. Tá? Isso não significa que os compradores estão com força, tá? Significa que os vendedores saíram. E olha só o que já aconteceu, tá? Olha, aconteceu isso aqui, ó, uma alta do nosso índice aqui do EURUSD, tá? E agora vamos dar uma olhada aqui no outro índice que a gente tem aqui, do EURUSD. Deixa eu ver se é esse aqui. É possível que seja esse aqui. Vamos lá, esse aqui, ó, tá? Olha só a região que ele tá? Tá trabalhando aqui nessa região aqui da linha de tendência de alta, tá? Ele veio nessa região aqui, né? Sentiu um suporte, ainda tentou subir, mas ele tá acumulando nessa região aqui, tá? O que a gente pode esperar? Que o euro ainda continue subindo para buscar essa região aqui, ó, de Fibonacci, tá? Que é o 361,8%, tá? Ou que a gente espera então que ele rompa então essa linha de tendência de alta e comece uma retração, tá? E o que a gente espera, tá? É possível que ele faça um movimento de queda, mas também é possível que ele faça um movimento de alta. Continue com esse movimento de alta. Até porque os vendedores não estão entrando para aumentar a sua força. Eles estão diminuindo a sua força, as suas posições, tá? O que dá a entender de que os compradores ainda podem ter uma força maior e fazer com que o gráfico continue subindo, tá? Mesmo que eles não façam movimento algum, tá? Só o fato dos vendedores saírem das posições já vai elevar o gráfico, tá? Vai fazer com que o gráfico do euro, do índice do euro, continue subindo, tá? Outra coisa, se nós tivermos agora, então, pelo que parece, uma queda do dólar, tá? Então nós teremos mais um fortalecimento do euro, tá? Por mais que as posições do euro não se mexam, fiquem paradas nessa região, o dólar caindo automaticamente vai fazer com que o euro valorize e o gráfico continue até subindo aonde? No gráfico do EURUSD. Vamos dar uma olhada lá no gráfico do EURUSD? Vamos. Aqui,
gráfico do Euro USD. Percebam que ele chegou nessa região aqui, ó, de resistência, tá? Que nós tínhamos comentado há um tempo atrás, tá? Chegou nessa região, já deixou aqui uma estrela cadente ou pin-bar, tanto faz, ou martelo invertido. Tem muita gente que chama isso aqui de martelo, tá? Mas eu aprendi que o martelo sempre fica na parte de baixo. Quando você trabalha com ferramentas e você vai guardar ferramentas pesadas, tipo martelo, marreta, picareta, essas coisas, você nunca coloca as ferramentas num lugar alto, tá? Porque essas ferramentas podem cair e acabar machucando, né? Então você coloca as ferramentas pesadas na parte de baixo, tá? Já outras coisas, tipo estrela cadente, pin-bar, esse negócio, aí sim, fica na parte de cima, tá? Mas isso é só um detalhe, tá? Você interpreta o candle, você vê mais ou menos o que ele tá querendo dizer, tá? Então esse aqui é um candle de uma possível reversão, tá? Assim como fez esse candle aqui, ó, começou uma queda, esse candle aqui, ó, começou uma alta, esse candle aqui, nessa região aqui, ó, melhor ainda, nessa região aqui de resistência, pode começar uma queda, tá? Mas agora nós temos o cenário do dólar querendo cair, tá? Rompendo lá os fundos, tá? Então é possível que ele até venha bater nessa região, forçar mais um pouco para continuar uma alta, para chegar nesse nível aqui, ó. Esse último nível de Fibonacci, que é o de 423,6%, tá? Tem toda a chance de continuar subindo o euro, tá? Devido a essa queda do dólar, tá? E a diminuição dos vendedores também do euro, tá? Então tem todas as chances. Vamos dar uma olhada aqui agora em outro índice aqui. Vamos lá. No JPY, tá aí, ó, JPY, então a gente teve um aumento dos vendedores, tá? Eles aumentaram aí 7%, tá, os vendedores, e nós tivemos aí um aumento até maior, tá? Olha só, o gráfico até, você olhando o gráfico, você não diz, né, que os compradores aumentaram mais do que os vendedores, né? Nem parece, olha só, mas tá aqui, ó. Os compradores aumentaram 8% e os vendedores aumentaram 7%. Então quem está ganhando nessa batalha aqui são os compradores, tá? Tivemos aqui então uma taxa de 28% dos compradores, enquanto os vendedores estão ainda levando a melhor, tá? 72%, tá? Os compradores estão acima da média de 19%, enquanto os vendedores estão a menos 3%, estão abaixo da média de 3%. Então eles fecharam o total aí de posições líquidas menos 72.945 mil, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do SDJPY, olha só. Então, fazendo uma curva, tá? O índice agora começou a fazer uma curva, o que representa que o SDJPY pode começar uma queda, tá? A partir desse movimento que ele está fazendo aqui, pode começar então uma reversão aqui pelo índice do USDJPY, tá? E o gráfico do USDJPY pode começar uma queda, não é verdade? Vamos dar uma olhada no nosso outro índice que a gente tem aqui para confirmar. Aqui, o SDJPY, nós temos ele nessa região aqui, ó, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer dele ter uma alta agora, tá? Romper essa bandeira, tá aqui um mastro bandeira, tá? Ele pode romper essa região aqui, ó, da linha de tendência de baixa e começar uma alta. Se ele fizer esse movimento aqui, com certeza nós teremos uma queda no USDJPY, porque nós sabemos agora que o dólar está em queda e pode cair bem mais, tá? Tem tudo para cair, tá? Então, no gráfico do USDJPY, aqui no gráfico, no índice do JPY, nós temos um cenário de que ele pode romper essa linha e começar uma alta, tá? Então, vamos ficar atentos aí, porque a gente tem aí uma possível queda do USDJPY, certo? Depois que ele fez esse candle aqui, fechou abaixo, né? No último candle, então, de sexta-feira, ó, ele fez toda essa queda aqui, até voltou um pouco, tá? Fez um retorno, tá? Tem tudo para continuar caindo, tá? Tem tudo para chegar nessa região aqui, ó, de 61,8% de Fibonacci, tá? Então a gente pode se preparar aí, porque o SDJPY, né, pode dar aí bons pontos aí para baixo, tá?
Caso ele venha fazer um retorno, fazer um pullback depois dessa queda que ele teve, tá? É possível que ele venha buscar até essa região aqui das médias, tá? Porque aqui no gráfico de 1 hora ele já tá na região das médias, tá aí até formando aqui um pivôzinho de alta, ó, deixou um martelinho aqui nessa região, um candle positivo, tá? E ele pode até fazer um gapzinho de alta aqui e começar a subir, tá? Para quê? Para buscar essa região das médias aqui, ou essa região aqui, ó, de suporte, de resistência, tá? Onde aqui era suporte, agora virou resistência, tá? Então ele pode chegar próximo dessa região aqui, ó, para depois começar uma queda, tá? Ó, tá? Então a gente tem esse cenário aí, tá? Olha só o martelinho que ele deixou aqui, ó, no gráfico de 4 horas, tá? Então dando aí um sinal de que pode haver uma retração, tá? Próximo das médias, para depois ele começar a queda, tá? Então vamos ficar observando aí, tá? O USDJPY. Próximo, GBP-USD. Vamos dar uma olhada no GBP-USD, tá aí, ó. GBP-USD teve uma diminuição dos compradores da menos 9%, e os vendedores também diminuíram aí 4%. A diminuição do volume deles aí, ó, foi de menos 6%, tá? Então no GBP-USD, o que o GBP-USD está querendo dizer para nós? Que ele possivelmente vai entrar numa queda? É possível. Vamos dar uma olhada então, né, no índice aqui que a gente tem do GBP-USD, como é que tá? Olha só, o GBP-USD ele teve mais uma diminuição aqui, ó. A gente pode olhar pelo gráfico do índice aqui do GBP-USD, tá com uma queda, tá indicando que pode cair, tá? Diminui os vendedores, diminui os compradores. Então a gente pode dar uma olhada também aqui no outro índice do GBP-USD. Vamos dar uma olhada então, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Ele teve uma retração, tá? Uma alta aqui, ó, fortíssima, tá? Nesse último candle aqui, tá? Que foi o candle de sexta-feira. E olha só, ele fez uma retração para chegar realmente nesse nível aqui, ó, das médias, tá? Já tá até rompendo, tá? E tá bem próximo dessa linha aqui, ó, de tendência de baixa, tá? Então foi uma alta aí surpreendente, tá? Para quem estava esperando uma queda no GBP-USD, tá? Com base no relatório COT, que há 2 semanas ele já vinha dizendo, né, que o GBP poderia ter uma queda, tá? Então quem estava esperando a queda aí acabou levando um tufo, tá? Levando um tufo. Por quê? Vamos dar uma olhada no gráfico. Tá aqui, ó, o GBP-USD subiu a mais que o esperado, tá? Semana retrasada ele tinha dado que poderia cair, até começou uma queda e já logo subiu. Na semana passada ele deu que poderia cair e logo começou a subir. Ultrapassou a região de 61,8%, então ele ultrapassou essa região aqui de 78%, tá? E está se encaminhando para chegar nessa região aqui, ó, de zero, aqui, ó, no limite aqui, ó, tá? Ou de 100% da tendência, tá? De 100% dessa correção aqui, tá? Ele chegando nessa região aqui, caso ele não sinta resistência para voltar, ele pode romper então essa região aqui e continuar uma alta, e se ir embora, tá? Por mais que o gráfico do relatório COT possa estar nos indicando que é uma possível queda, que haverá uma possível queda, o gráfico do GBP-USD não está respeitando. Por quê? Porque nós temos o dólar caindo, tá? O dólar caindo tá fazendo com que o GBP se valorize, tá? E se valorize bastante, tá? Então a gente tem aqui, ó o dólar, né, tendo uma queda, fazendo o GBP se elevar, tá? Por mais que o GBP esteja num comportamento de queda, mas quem está caindo mais, né, e fazendo com que valorize, né, o par é o dólar, tá? O dólar tá caindo, fazendo com que o GBP se valorize, tá? Essa é a situação do GBP-USD, por isso que eu encontro uma explicação dessa alta aqui, tá? Bom, vamos lá pro próximo. Próximo, então, AUD-USD. Vamos dar uma olhada aqui no AUD-USD. Então ele ganhou mais uma força aqui nos compradores, ó, uma forcinha aí de 2%, tá? Os compradores aumentaram um pouquinho mais, mas olha só o que está acontecendo. Os vendedores começaram a aumentar ainda mais as suas posições, tá? Conforme o AUD vai subindo aos poucos,
os vendedores estão aumentando as suas posições, porque aqui já começou um cenário de hedge, tá? Eles começaram aqui um comportamento de hedge para quê? Para começar a ganhar na queda, na correção de toda a alta que o australiano está tendo, tá? Nós temos aqui um viés de alta, 73% dos compradores contra 27% dos vendedores, tá? Olha só, 41% os compradores estão acima da média, enquanto os vendedores estão 34% acima da média. Eles fecharam aqui com um total de posições líquidas 64.904. Então a gente tem aqui, ó, no áudio SD, olha só o comportamento dele, tá? Já teve uma correçãozinha, tá, nessa região aqui. Por quê? Porque aumentou o número dos vendedores, tá? As posições dos vendedores aumentaram e aí fez com que o gráfico tivesse uma queda, tá? Nós temos aqui na barra um viés de alta, tá? Um cenário aí, ó, de alta, tá? Mas nós tivemos uma correção aqui. E o que isso representa no gráfico? Vamos dar uma olhada aqui primeiro no gráfico, né, do índice do Audi. Olha só a situação. Tá aí, ó, a situação dele. Tá nessa região aqui, ó, começou a sentir uma resistência, tá? O australiano, tá? Ó, ele não consegue romper essa região aqui para ganhar força e subir até esse nível aqui de Fibonacci. Então ele tá acumulando, olha só quantos dias ele tá acumulando nessa região aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias já tá acumulando aqui, praticamente uma semana aí, ó, tá acumulando nessa região. E agora a gente sabe que os vendedores estão começando a bater nessa região aqui, tá? O que indica que a gente pode até começar uma queda nessa região aqui, ó, uma queda para ele fazer aquele movimento que eu vinha comentando aqui, ó, na esquerda, tá? Olha só, na esquerda, ele dá o sinal de que vai subir e cai, dá o sinal que vai subir e cai. Mesma coisa ele pode fazer aqui, ó, dá o sinal que vai subir e cai. É possível que ele faça isso, preste atenção, tá? Porque a gente não tá longe disso, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do áudio SD para ver o comportamento dele. Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha só. A baita estrela cadente que ele deixou nessa região aqui, ó, foi exatamente no nível. Foi perfeito. Esse aqui foi perfeito, tá? Quem pegou aqui, ó, pelo relatório COT, toda essa alta que ele fez aqui, ó, toda essa alta que ele fez aqui, olha só, presta atenção. Daqui até aqui em cima, ó, deu 2.000 pontos praticamente, 1.800 pontos. Que maravilha, tá? Pegou um trade perfeito aqui, ele bateu exatamente na linha de Fibonacci e já começou a retração, tá? Começou a retração porque terça-feira, né, o relatório foi enviado para o governo, né? Então a maioria daquela região, né, a maioria dos que tem informação privilegiada já estavam sabendo do que estava acontecendo. Os vendedores aumentaram suas posições, tá? E o mercado agora começou a ter uma queda aqui no Audi USD, tá? É possível agora que ele venha a ter uma queda, tá? Para a região das médias, tá bom? Bom, vamos lá para o próximo. O CAD, dólar canadense. Então o dólar canadense ganhando mais uma força, tá? Dos compradores, também ganhando força dos vendedores. Percebam que os vendedores aumentaram mais as suas posições, tá? Acabaram ultrapassando aqui, tendo maior força, tá? Sobre os compradores, que aumentaram apenas 9%. Então o dólar canadense aqui, tá? Ele ganha espaço para uma queda, tá? No CAD. É possível que ele faça agora uma retração, tá? Devido à grande alta que ele teve, o rompimento de resistência e tudo mais, tá? Nós temos aqui ainda um viés de alta, tá? Do CAD, 70%, tá? São dos compradores. Por mais que esse cenário aqui, ó, esteja mudando, tá? Só com esses números aqui eu já consigo perceber, tá? De que ele pode ter uma retração, tá bom? Os vendedores estão aqui, ó, a 30% só, o nível de força deles, tá? E nós temos aqui, ó, um viés de alta, tá? Os compradores estão acima da média, 49%, tá? Quase 50%, enquanto os vendedores estão a 28% abaixo da média. O total de posições líquidas deles é 53.644. Vamos dar uma olhada aqui então no gráfico do USD-CAD. Vamos, tá aqui, ó, o USD-CAD, ele ainda continua numa quedinha aqui, ó, continua dando sinal de que pode cair, tá? Teve uma diminuição, tá? Aqui, ó, das posições, tá? E a gente tem o cenário aqui então que o
o USD-CAD pode continuar caindo, até porque nós temos o dólar também, né, num cenário de queda, e é possível que o dólar caindo mais faça com que o CAD, né, o USD-CAD venha a cair muito mais, tá? Vamos dar uma olhada então aqui no índice, tá? Que a gente tem aqui no índice do CAD. Ó, nós temos o CAD nessa região aqui, ó, após o rompimento que ele fez dessa região de resistência, tá? Nós tivemos toda essa alta que ele fez aqui, tá? Eu coloquei num gráfico de Heikin Ashi para a gente poder ver a força dos compradores. Está tudo verde aqui, tá? Mas se nós colocarmos aqui num gráfico de candles normais, tá? A gente consegue perceber que já existe, ó, uma retração, um comportamento de retorno aqui, tá? Olha só. Nós temos aqui um comportamento de retorno depois de toda essa alta que ele teve, um possível retorno até as médias, tá? Para ele fazer um pullback e logo em seguida continuar uma alta, tá? Talvez esse retorno nem venha até as médias, tá? Com o impacto do dólar, né, para essa próxima semana, para domingo, tá? Devido aí às notícias do furacão, a gente pode ter já logo daqui uma alta para ele continuar subindo até essa região aqui, tá bom? Então vamos ficar observando, tá? Vamos olhar também no gráfico do USD-CAD lá, vamos ver o comportamento lá. Ó, o USD-CAD aqui, ó. Olha só, o USD-CAD então dando aí uma ideia de que ele pode fazer um retorno, tá? Uma pequena correção, tá? Para chegar próximo do nível das médias. Se não for pelo gráfico diário, é possível que ele venha aqui pelo gráfico de 4 horas para dentro das regiões das médias, para depois começar a continuidade da tendência de queda, tá? No USD-CAD, tá ok? Então é isso aí, maravilha, tá? Ó, para quem pegou então a queda aqui pelo relatório COT, se deu bem, conseguiu pegar aí uma pontuação legal, pegou aí mais de 3.600 pontos, tá? Ó, conseguiu pegar toda essa queda aqui pelo relatório COT, maravilha, parabéns quem conseguiu pegar essa queda aqui, tá bom? Vamos lá pro próximo. Próximo então, para a gente analisar aqui é o NZD. NZD teve aí uma diminuição dos compradores de 8%, enquanto os vendedores aumentaram 18%. Olha só, nós temos ainda um viés de alta aqui dos compradores, 69% eles estão com a força, tá? Contra 31% dos vendedores, tá? Nós temos aqui os dois abaixo da média de 13 períodos, tá? Os compradores estão abaixo 28%, enquanto os vendedores estão a 1%, tá? O total de posições líquidas deles foi 14.723 mil posições, tá? Vamos dar uma olhada aqui então no gráfico do NZD. Ó, NZD continua então aquele comportamento de queda, tá? A gente tem aí um cenário dele caindo aqui, então o que a gente pode esperar é que o NZD é possível que tenha uma queda, tá? Bom, mas lembrando que nós temos o dólar caindo, o dólar diminuindo. O dólar diminuindo, por mais que o NZD esteja numa queda, vai fazer com que o NZD USD tenha uma valorização. Deixa eu dar uma olhada aqui no índice dele aqui, ó, no gráfico aqui do site, tá? Pra gente ver aqui o comportamento dele, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Olha só onde é que veio aqui o NZD. Ele tá nessa região aqui, ó, bem próximo dessa região aqui, ó, de suporte, tá? É uma região importante, tá? Que ele pode sentir um suporte nessa região e começar uma alta, tá? Começar uma alta a partir daqui, tá? O que vai acontecer? O que é possível que aconteça? O dólar comece uma queda a partir daquela região que ele tá de rompimento de fundos, tá? É possível que o dólar comece uma queda, tá? E o NZD comece uma alta. Então o que nós teremos lá no gráfico? Vamos dar uma olhada? Ó, o que nós teremos aqui no gráfico? Uma possível alta do NZD-USD, tá? Por onde que eu tô vendo, esperando uma alta? Pelo gráfico semanal, tá? Pelo gráfico semanal é possível que o NZD-USD comece uma alta, tá? É possível. Olha só o candle que ele já deixou aqui, tá? É possível que ele comece uma tendência a partir desse movimento aqui, tá? Pelo gráfico diário ele deixou aqui, ó, uma estrela cadente nessa região, indicando que o preço pode ter uma queda, tá?
Então a gente também tem que observar esse cenário e não podemos descartar, tá? No último relatório COT ele indicou uma queda e o preço acabou indo contra da informação do relatório COT. Aqui ele foi certo, aqui ele foi certo e aqui ele já mudou completamente o comportamento. Ele indicou uma queda, tá? E o preço subiu. Então a gente pode ter aí uma alta, tá? Do NZD USD. Por mais que o relatório COT esteja indicando que o NZD está tendo uma queda, tá? Pelo comportamento do dólar a gente pode ter uma alta, tá ok? Nesse cenário aqui do NZD, tá ok? Vamos dar uma olhada agora no CHF, vamos lá, CHF, vamos dar uma olhadinha no CHF, então os dois estão em queda, tá? O CHF então ele diminuiu aí, as posições dos compradores diminuíram 10% e os vendedores diminuíram 6%, tá? Quem teve aí a força maior para diminuição foram os compradores, tá? O que indica para nós aí, ó, que o CHF está perdendo aí a força de alta, tá bom? Está perdendo a força de alta. Vamos dar uma olhada aqui no USD-CHF. Olha aí, ó. O USD-CHF, então a gente tinha aí um comportamento de que ele poderia ter uma alta, tá, no USD-CHF, mas o que se passa? Nós temos então o dólar em queda, tá? Como eu repito, o dólar em queda pode fazer com que esses pares que tem aqui o dólar como base entrarem também numa tendência de baixa, tá? Perceba que o CHF ele tá acumulando nessa região aqui, ó, tá? Ele não consegue nem romper esse topo aqui, ele não rompeu essa máxima que ele deixou aqui, ó, tá? Aqui foram de 3.000 posições e aqui ele já tá com 1.700, tá? Então nitidamente a gente consegue perceber, tá, que não está tendo força, tá, do CHF. Então o USD-CHF é possível que a gente encontre uma queda. Vamos dar uma olhada lá no outro índice aqui, ó, o CHF, olha só o comportamento dele, tá? A gente viu que o CHF então ele não está tendo uma força, tá? Os compradores diminuíram as suas posições, tá ok? E os vendedores também diminuíram suas posições, tá? E nós temos o cenário do dólar em queda, tá? O que pode acontecer aqui, ó, por mais que os vendedores e os compradores diminuíram as suas posições, tá? Com a queda do dólar, a gente pode ter até um aumento do CHF para ele tentar romper essa região aqui, tá? Perceba que ele está trabalhando agora dentro de um triângulo aqui, tá? Ele pode até sentir uma resistência nessa região aqui e voltar a cair para essa região aqui, ó, para essa base, tá? Para esse suporte. Então, tudo pode acontecer agora nessa semana, tá? Ele fez esse candle positivo aqui, tá? Mostrando uma força, tá? E o que aconteceu? Vamos dar uma olhada lá no gráfico do USD-CHF, tá? O USD-CHF, olha só, ele veio então para essa região aqui, ó, de suporte, tá? E tudo indica que ele pode até romper essa região aqui e começar uma queda, tá? Começar uma queda muito maior, tá? E a projeção é lá embaixo, tá? A projeção que ele tinha de alta já foi descartada, tá? Já foi descartada. Eu até vou tirar essa Fibonacci daqui e vou traçar outra aqui, ó. Deixa eu ver aqui um ponto bom para traçar uma Fibonacci a partir daqui. Pronto, tá aqui, ó. Fibonacci tá traçada já, tá? Só que agora invertida, tá? Porque ele rompendo essa base, esse suporte, tá? Ele ganha espaço para buscar esse nível aqui, ó, tá? Ele pode vir buscar esse nível aqui. Então já vou deixar aqui, ó, marcado, tá? A projeção, tá? Aqui o preço do USD-CHF pode vir buscar essa região aqui para a próxima semana, tá? É possível, vamos ficar de olho, tá ok? Vamos lá pro próximo, agora é a prata. Vamos lá, tá aí a prata agora começando a dar um sinal de aumento dos compradores, tá? Na região aí, ó, onde ela tá, já deu uma aumentada, tá? E os vendedores diminuíram mais, tá? Saíram fora, tá? Os vendedores. E o que a gente tem na prata aqui? Tá? Nós temos aqui uma diminuição dos vendedores, tá? Os vendedores não querem ficar na posição, tá? Não querem segurar a posição de venda, por quê? Porque tem uma tendência de alta, tá ok? Tem uma tendência de alta e os compradores aumentaram 4%, tá? Nós temos aqui então um viés de alta de 75% dos compradores da prata contra 25% dos vendedores, tá? Praticamente não tem vendedor naquela região ali.
tá? A diferença deles é 120%, tá bom? Total de posições líquidas deles aqui, ó, 64.171, tá bom? E não é 171, tá? É real mesmo, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no índice Silver. Aí, ô Silver, em frente, tá indo, ó, olha só a diferença, o aumento que teve aqui, tá? Silver ficou verdão, tá? Tem tudo pra subir, tem tudo pra buscar mais regiões aí, tá lá no topo, lá em cima. Vamos dar uma olhada no gráfico pra gente ver. Nesse sinal que ele deu aqui, ó, tá? Nesse relatório COT que indicou uma alta, a partir desse candle aqui, ó, ele abriu, foi lá e buscou 64 pontos aqui, ó, tá? Aí, na prata, tá bom? Veio, buscou nessa região aqui, rompeu a linha de Fibonacci, tá? Tem tudo para buscar esse outro nível aqui de resistência, tá ok? Tem tudo para buscar, tá bom? Já o Gold, vamos dar uma olhada no Gold. Tá aí, o Gold também aumentando ainda mais, né, a posição dos compradores, tá? Os vendedores agora, parece aqui, olhando pelo gráfico, aparentemente tiveram um pouquinho, né, de aumento, tá ali, ó, até a numeração já aumentou de 87 mil, foi para 90, tá? Mas quem tá aí, ó, com a força maior são os compradores. Vamos dar uma olhada aqui, né? Aqui, ó, os compradores aumentaram 5%, tá? Enquanto os vendedores aumentaram 3%. Um viés totalmente de alta, tá? Dos compradores, olha só. Estão aqui com 79%. Galera, eu dei uma parada aqui, eu tive que dar uma pausada aqui na fala, porque eu tô acompanhando a live aqui, tá? E lá na Flórida, tá? O vento tá bem forte. Que hora é agora? Tá? Eu tô gravando aqui, ó, é 6 horas da tarde aqui, ó, no Brasil, tá? Onde eu tô. E lá na Flórida eu tô acompanhando aqui ao vivo, tá? Em tempo real, as câmeras que tem lá, que eu consegui captar as imagens, e eu tô acompanhando aqui. Já tem uma tempestade muito forte, tá? Lá, e tem uma marina lá também, que eu tô conseguindo ver uma live lá na marina. O mar já tá bem agitado, tá? Tem uma região ali também, né, na beira do mar ali, que os ventos estão bem fortes. Tem um pier também, muito forte ali, as ondas, tá? Tem alguns coqueiros ali já fazendo, se encurvando, tá? O mar tá bem agitado, então tá bem forte, tá? Eu vou mostrar para vocês ali qual região que eu tô acompanhando aqui ao vivo, tá? Em tempo real, tá? Bom, terminando aqui então no Gold, vamos dar uma olhada então lá no gráfico, tá? Como é que tá o comportamento dele aqui no Gold, ó, ouro, se encaminhando para romper essa região de resistência, tá? Rompendo essa região, ele ganha espaço para buscar esse outro nível aqui, e rompendo esse nível, ó, nós estamos aqui no gráfico semanal, tá? Rompendo esse nível aqui, ó, se vai embora para tentar buscar esse outro nível aqui, ó, de 261, tá? Tem tudo para alcançar esse nível aqui, ó, tá? Caso aí aconteça catástrofe nos Estados Unidos, caso aconteça guerra, tá? Caso aconteça o pior aí no mundo, que a gente está observando aí na televisão, tá? Muita coisa pode acontecer e os metais vão ganhar força, vão ganhar valorização, tá? E tem tudo para subir, tá ok? Bom, vamos lá pro próximo, petróleo. Vamos dar uma olhada no petróleo, como é que tá o comportamento do petróleo, tá? O petróleo aqui, ele teve um aumento dos compradores, tá? Pouca coisa, tá? E os vendedores parece que ficaram parados ali na mesma, tá? Olha só, até diminuíram, os vendedores diminuíram 1% e os compradores aumentaram 2% no petróleo, tá? Se a gente der uma olhada aqui no nosso índice aqui do petróleo, ele até deu uma subidinha, tá? Ó, teve uma reação aí dos compradores, tá? Mas nós vamos olhar aqui, ó, no gráfico do petróleo, tá? O que semana passada ele indicou, né, que poderia ter uma queda no petróleo. Realmente ele não fez o esperado e teve essa alta, tá? Olha só, na região que ele tá agora, é uma região aqui, ó, que ele bateu numa região de resistência, tá? Ele bateu nessa região de resistência e agora começou uma queda, tá? Nós temos a possibilidade do petróleo vir buscar essa região aqui, ó. Opa, vai lá, meu filho. Ó, nós temos a possibilidade do preço do petróleo vir buscar essa região aqui, ó, e começar a trabalhar dentro desse triângulo aqui, tá ok? Ó,
Ele pode fazer esse movimento aqui, sabe-se lá depois para que lado ele vai, se vai para cima ou se vai para baixo, tá? Então a gente tem que acompanhar, caso queiram acompanhar o petróleo, tá? O preço dele, ele tá realmente trabalhando nessa região aqui, ó, tá? Olha, é isso que ele tá fazendo. Ele pode romper para baixo ou pode romper para cima, tá? Ele rompendo para baixo, então a gente pode projetar uma queda talvez daqui, ó, uma projeção, tá? Desse triângulo a partir do rompimento, caso ele venha romper aqui mais ou menos, a gente consegue projetar um alvo dele até aqui embaixo, tá? Ó, a gente consegue projetar um alvo dele aqui e um alvo dele aqui, ó, tá? Nessas regiões aqui. Caso ele venha romper para cima, talvez ele rompa nessa região, tá? A gente também projeta, né, um alvo aqui em 50% e aqui na máxima, tá? Pro lado que ele quiser ir, ele vai, tá? Então a gente só precisa ficar atento aí, tá? Após o rompimento desse triângulo aí, tá ok? Então vamos lá pro último, o SP500. Vamos dar uma olhada aqui no SP500. Então olha aí, ó, teve uma queda dos compradores, tá? Graficamente olhando aqui, ó, nítido, tá? A queda dos compradores, também a queda dos vendedores. Vamos dar uma olhada aqui no nosso índice aqui, ó, de porcentagem. Os compradores diminuíram 9% e os vendedores também diminuíram, tá? 3%, diminuiu o volume também 7%, e eles acabaram fechando com as posições líquidas aqui de 157.917. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, ó, só teve uma queda aqui, né, bem significativa, tá, do SP500. Então a gente pode olhar graficamente no SP500 aqui, ó, que ele pode ter uma queda a partir desse movimento aqui dessa região, tá? Ele até pode subir, buscar esse nível aqui de resistência, tá? Que é um nível forte para ele romper, tá? É um nível que ele já vem batendo aqui, tá? Há vários dias ele vem tentando romper isso aqui. Caso ele não venha romper, ele não consiga romper, então a gente pode esperar até uma queda, tá? Até um cenário de queda no SP500, tá? Tudo vai depender do que ele vai fazer, do próximo movimento que ele vai fazer aí na próxima semana, tá ok? Bom, eu quero mostrar para vocês qual é a região que eu estou observando em tempo real. Tá aqui, ó, eu coloquei até no mapa para vocês darem uma olhada, ó. Tá, nós sabemos que o furacão tá nessa região aqui, ó. Ó, ele tá passando por aqui, ó. No último gráfico que eu vi, tá no mapa, o furacão tá bem aqui nessa região. Tem a possibilidade do furacão passar por aqui, ó, tá, pelo lado esquerdo da Flórida, mas também tem a possibilidade do furacão passar bem por aqui, ó, nessa região que eu tô olhando aqui, ó. E aqui onde eu tô olhando, galera, nas câmeras, olha só, eu consegui pegar as câmeras daqui, ó, dessa região aqui, ó. Ó, tô bem aqui, ó, em tempo real, tá? E o marzão aqui, ó, tá bem agitado, tá? Tá bem louco aqui o troço. Tem uma marina aqui também, ó, que eu tô observando, tá, nas câmeras aqui em tempo real. Consegui entrar nas câmeras daqui, ó, dessa região aqui, ó, tá, eu tô aqui, ó, eu tô por aqui, tá, eu tô nessa região aqui observando o marzão, tá, o mar tá bem agitadão, tá bem louco. Então tinha até uma galera aqui, uns surfistas na praia, tá, estavam aí pegando onda, bem louco, tá, e já saíram, evacuaram tudo, não tem mais ninguém, tá. A marina também tá bem agitada. Aqui a região onde tem os coqueiros, tá? Tem um pessoal aqui. Tinha uma galera que tava filmando aqui também, tá? Eu tô o dia todo acompanhando aqui as câmeras dessa região aqui, tá? E aqui o vento já tá bem forte, galera, tá? Não tá legal, tá? Então se o furacão realmente passar por aqui, tá? Como estão dizendo aí, estão mostrando, a gente vai ter uma devastação aqui nessa região, tá? Não só aqui, mas também toda a Flórida, tá? Toda essa região aqui da Flórida, tá? E o furacão ainda pode avançar, tá? Ir para Orlando e ir subindo e chegar mais para cima aí, tá? E causar aí um impacto também na economia, tá? Dos Estados Unidos. Então nós estamos aqui, tá? Eu tô acompanhando e conforme aí eu for observando aí, tá? O que tá acontecendo, eu vou compartilhando aí nos grupos, tá? E mantendo aí a galera orientada e atualizada, tá? Então é isso aí, galera. Fica então aqui o nosso estudo de Reed Indexes, tá? Foi muito mais além do que um estudo, tá? E faz parte. A gente tem que acompanhar aí também as notícias, tá?
do mundo, tá? Hoje mesmo ainda vi, tá, que a Rússia pode estar se encaminhando para uma guerra, tá se preparando aí para a guerra, tá? Já vi também aí mais um cenário aí de guerra, tá? Que pode também dar uma abalada aí no mercado, tá? Qualquer coisa que acontece, bomba, guerra, terremoto, teve terremoto também, foi onde? O terremoto foi aqui, ó. Foi nessa região aqui também que teve um terremoto aqui no México, né? Abalou aqui, ó, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, tá? Então foi por aqui assim que teve o terremoto, causou também impacto aí, tá? Teve alerta também de tsunami. Eu não cheguei a ver se aconteceu algum tsunami, alguma coisa, mas tá feio o negócio, tá feio, e é tudo muito próximo, né? Se a gente for olhar assim, olhando, né, globalmente, tá tudo muito próximo, né? Furacão passando nessa região aqui, tá? A gente tem também terremoto nessa região aqui que causou impacto também, então tá tudo muito próximo, tá? Tá feio o negócio, galera, tá feio. Então a gente tem que se manter aí, fé em Deus, tá? Pra quem acredita, pra quem não acredita, fé em você mesmo e se proteja, tá? E é isso aí, galera. Um abraço pra todos aí e até mais. Tchau.